vamos dar início à nossa mesa redonda, começando então com a primeira pergunta introdutória deste primeiro assunto, tratamento da hepatite B aguda. A pergunta é a seguinte: quando indicar terapia antiviral na hepatite B aguda? Se RNI superior a 1,5, se bilirrubina total superior a 10 miligramas por decilitro, se evolução do quadro superior a 4 semanas, ou se houver qualquer uma das alternativas anteriores. Então, por favor, é muito importante a participação de vocês. Votem agora, por gentileza. E para discutir o tratamento da hepatite B aguda, que é um tema tão importante e, infelizmente, todos os nossos serviços têm verificado uma incidência significativa. A cada semana temos aí pelo menos um caso de hepatite B aguda, o que nos causa bastante preocupação. Nós teremos, então, a participação do professor Rodrigo Seba Aires, que é professor adjunto doutor do Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Então, Rodrigo, nós agradecemos muito a sua presença, que abrilhanta o nosso evento. Espero que todos vocês estejam bem aí, apesar dos pesares. E antes de te passar a palavra em definitivo para você iniciar a sua aula, gostaria de, então, checar como foi a resposta dos nossos participantes. Já temos resultados da enquete? Então, muito bem. Rodrigo, por favor, bom dia e muito obrigado pela presença. A palavra é sua. Bom dia, professor Roberto. Bom dia a todos os participantes. É uma novidade para nós, né, Betinho, um evento online. A gente está tão acostumado a estar perto das pessoas, né, perto dos amigos, conversar, matar a saudade. Mas, infelizmente, tem que ser assim e esperamos que isso passe logo e a gente volte a ter nossos eventos presenciais. Bom, então, me coube falar um pouco sobre o tratamento da hepatite B aguda, meus conflitos de interesse. Bom, todos nós sabemos que a hepatite B tem um impacto global muito grande, né? Em quase 1/3 da população mundial, em torno de 2 bilhões de pessoas, já foram expostas a esse vírus e, infelizmente, com uma taxa de mortalidade por complicações relacionadas a esse vírus muito altas, principalmente as complicações crônicas, que não é o que nós vamos abordar hoje. Hoje vamos abordar, então, a hepatite B aguda. A evolução da infecção pelo vírus da hepatite B está ligada à inter-relação entre a replicação viral e a resposta imune do hospedeiro. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma boa resposta imune, uma resposta natural do sistema imunológico à infecção pelo vírus, terão provavelmente uma doença autolimitada na fase aguda e, dentro de um período curto de tempo, o clareamento, a eliminação desse vírus. Algumas dessas pessoas desenvolvem uma resposta imune aberrante, que são os casos que vão desenvolver hepatites agudas graves ou formas fulminantes. E algumas outras pessoas que não têm uma resposta imune satisfatória se tornarão, então, portadoras crônicas desse vírus. Nós sabemos que em torno de 70% dos pacientes com hepatite B aguda têm doença subclínica ou anictérica. Menos de 1% dos casos ictéricos vão evoluir para formas graves, para insuficiência hepática aguda. E a evolução para a cronicidade depende de alguns fatores, dentre eles a idade do momento da infecção, o genótipo e o nível, o HbSAg quantitativo. Nós vamos tentar abordar isso um pouquinho. Bom, o progresso para a cronicidade, todos nós sabemos, depende muito da idade, né, em que se adquire a infecção. Então, em crianças, em recém-nascidos que são infectados por transmissão vertical, cerca de 90% deles se tornarão portadores crônicos. Essa taxa de cronicidade vai diminuindo ao longo do tempo, de forma que crianças, a partir dos 5 anos de idade,
e adultos, menos de 5% vão se tornar portadores crônicos. O nível de HBsAg, ou seja, o HBsAg quantitativo, que infelizmente nós não realizamos de rotina, nós não temos facilidade em utilizar esse método laboratorial, mas ele tem se mostrado muito útil nessa questão de poder predizer os indivíduos que irão cronificar ou não. Esse estudo, por exemplo, 215 pacientes com infecção aguda foram monitorados até a cura ou a confirmação de cronicidade. Em torno de 10% desses pacientes desenvolveram infecção crônica, seria persistência do HBsAg por mais de 6 meses, e o genótipo teve uma grande influência nessa questão. O genótipo A foi um fator influenciador de cronicidade, né, de forma significativa. Esses pacientes foram reavaliados em 1 ano, apenas 6 deles não haviam clareado o HBsAg, e desses 6, 5 ainda eram portadores do genótipo A. Então, mostrando que o genótipo tem uma certa importância nesse sentido, e também o nível de HBsAg teve um valor significativo, pacientes que não tiveram uma queda de pelo menos 50% no nível do HBsAg na semana 12, tiveram uma taxa maior de cronicidade, assim como aqueles indivíduos com carga viral mais alta. Esse outro estudo comparou pacientes que evoluíram para a forma crônica e aqueles que conseguiram clarear o vírus em 6 meses ou 12 meses pós-infecção, e de forma significativa a ALT, ou seja, os pacientes que conseguiram curar o vírus tinham a ALT significativamente mais alta, e os pacientes que se mantiveram portadores do vírus B tinham carga viral mais alta, e a grande maioria deles eram portadores do genótipo A. E esse estudo foi feita uma subanálise com relação ao uso de tratamento com análogos nucleosídeos ou nucleotídeos, e mostrou também nessa subanálise que os pacientes que receberam antiviral tiveram uma incidência muito menor de cronicidade. A gente vê, então, nesse gráfico que os pacientes que foram tratados, então, tiveram uma taxa menor de cronicidade, e, muito interessante, o início do antiviral. Então, os pacientes que começaram a tomar antiviral nas primeiras 8 semanas tiveram uma taxa muito menor de cronificação do que aqueles pacientes que começaram a tomar o antiviral a partir da 8ª semana. Bom, o diagnóstico da hepatite B aguda, todos nós sabemos que são utilizados os marcadores sorológicos, o HBsAg, o HBeAg e o anti-HBc IgM. Entretanto, um grande desafio que nós temos, e isso a gente costuma ver na nossa prática clínica diária, é diferenciar aqueles pacientes que têm hepatite realmente aguda de aqueles pacientes que são portadores crônicos e fazem exacerbação ou reativação do vírus da hepatite B. Isso nem sempre é fácil, a gente consegue lidar com alguns casos assim, que a gente não consegue diferenciar tão bem. Tem inclusive esse estudo de revisão em que o título era exatamente esse, né, hepatite B aguda ou exacerbação, eis a questão. E para isso eu vou mostrar alguns dados com relação à quantificação do anti-HBc IgM, que parece, de acordo com os estudos, ser um fator muito interessante nesse sentido de conseguir diferenciar esses casos. Esse estudo, por exemplo, pacientes com hepatite aguda pelo vírus B e pacientes com reativação espontânea do vírus B foram divididos em 2 grupos, e se mostrou, então, que a presença do anti-HBe, o anti-HBc IgM, né, em títulos altos, maior que 1/1000, e a carga viral tiveram influência significativa na diferenciação desses pacientes. Ou seja, o anti-HBc IgM em títulos altos, quando a gente consegue titular esse anti-HBc, ele é um forte marcador de que esses pacientes realmente têm hepatite viral aguda, muito mais do que nos pacientes que têm doença crônica reativada. Esse outro estudo, da mesma forma, tentando valorizar e esclarecer a importância do anti-HBc IgM quantitativo, nós vemos aqui que a dosagem do anti-HBc IgM, quando ele é menor que 10, quase a totalidade dos pacientes tem hepatite crônica agudizada. Quando ele é mais alto, maior que 30,
é o contrário, ou seja, quase todos os pacientes têm hepatite viral aguda. Ou seja, é um exame que também não está disponível na nossa prática clínica, mas parece ser o melhor marcador para diferenciar entre essas duas situações. Esses outros autores propuseram, inclusive, um score chamado BAP score, avaliando bilirrubina, AST e plaquetas, como um score para diferenciar pacientes com hepatite aguda de hepatite crônica agudizada. Eram pacientes com doença grave, foram submetidos todos eles à biópsia hepática para confirmar se realmente a doença era aguda ou crônica. 32 pacientes tinham histologicamente hepatite crônica e 43 tinham hepatite aguda. E esses marcadores, plaqueta, bilirrubina e principalmente a AST e a ALT, foram também tiveram um valor estatisticamente significativo para diferenciar esses casos. Ou seja, os pacientes com doença crônica tinham plaquetas menores, os pacientes com doença aguda tinham níveis maiores de bilirrubina e níveis maiores de transaminase. E, inclusive, um outro método que esse autor propôs para diferenciar pacientes agudos de pacientes crônicos seria a pesquisa de mutações. Eles avaliaram 36 pacientes com hepatite crônica agudizada e 36 pacientes com hepatite aguda e viram que a presença de mutação na região pré-cor e na região core promoter do vírus B podem também diferenciar esses pacientes. Também são métodos que nós não temos disponíveis no nosso dia a dia, mas, por exemplo, os pacientes que não tinham nenhuma mutação, quase a totalidade deles tinham hepatite aguda, e os pacientes que tinham mutação nas duas regiões do vírus, quase todos tinham exacerbação de uma doença crônica. Então, os fatores que foram estatisticamente significativos nesse sentido foram a presença de mutação na região core promoter do vírus B e, mais uma vez aqui, o anti-HBC IgM também tendo importância. Bom, como que nós vamos, então, tratar esses pacientes com hepatite B aguda? Baseado nos guidelines, o guideline do ISO, eles falam muito pouco com relação à hepatite aguda. Mas, segundo o guideline, o principal objetivo de tratar os pacientes com hepatite aguda é evitar a evolução para falência hepática aguda ou subaguda. Alguns outros objetivos secundários seria melhorar a qualidade de vida e reduzir o risco de cronicidade. Então, eles dizem que, como a gente sabe, mais de 95% dos adultos com hepatite B aguda não irão necessitar de tratamento. Apenas pacientes com hepatite aguda grave, caracterizados por coagulopatia ou um curso muito prolongado da doença, poderiam ser considerados para tratamento com análogos ou para transplante de fígado. O guideline do Ásia-Pacífico, da Associação Ásia-Pacífico, eles, inclusive por terem uma prevalência grande de hepatite B naquela região, eles falam um pouco mais sobre hepatite B aguda. Então, primeiro, eles orientam definir o diagnóstico de hepatite B aguda, foi aquilo que eu falei no início. Então, diferenciar a hepatite aguda de hepatite crônica agudizada. Com isso, a gente pode se basear num histórico de exposição ao vírus, pelo anti-HBC IgM, de preferência quantitativo, pelo HB-IAG, pela carga viral e, eventualmente, até pela biópsia hepática. 95% a 99% dos adultos realmente irão se recuperar e desenvolver anti-HBS, ou seja, vão ter uma cura espontânea do vírus B. Pacientes com hepatite fulminante devem ser avaliados para transplante. E as indicações de tratamento: pacientes com hepatite fulminante, pacientes com casos graves, mesmo que ainda não estejam na forma fulminante, e aí eles consideram 3 parâmetros: a encefalopatia, né? Se o paciente tem ou não encefalopatia, bilirrubina total maior que 10, ou se esses pacientes têm um curso prolongado de doença, que eles consideram bilirrubina total maior que 10 por mais de 4 semanas. Então, esses seriam os casos com indicação de tratamento antiviral. E, segundo a Associação Ásia-Pacífico, eles recomendam qualquer antiviral para o tratamento da hepatite B, desde o tenofovir e Entecavir, que são os mais usados atualmente, mas eles não descartam o uso da lamivudina, do adefovir e da teobivudina, que são antivirais um pouco mais antigos, mas que podem ser usados, e a justificativa para isso é que esses pacientes terão que ser tratados por um curto período de tempo
então não terão risco de desenvolver resistência a esses antivirais. E a manutenção do antiviral deve ser feita até se confirmar a cura, ou seja, o clareamento do HBsAg, ou indefinidamente nos pacientes transplantados. E eles deixam claro que quando não se consegue definir entre hepatite aguda ou reativação, a gente deve iniciar o tratamento. Quando a gente vai ver na literatura, a grande maioria dos estudos publicados são realmente com a lamivudina. Existem muito poucos dados com entecavir e tenofovir na literatura no tratamento de hepatite aguda. E esse estudo, por exemplo, com um número pequeno, apenas 15 pacientes com hepatite aguda grave, com INR em torno de 4,5, bilirrubina média de 18, ALT muito alta e 1/3 dos pacientes com encefalopatia, foram tratados com lamivudina. Após o tratamento, os parâmetros todos se normalizaram, parâmetros bioquímicos. Desses 15 pacientes, 14 estavam vivos, 2 foram transplantados, desses 2 que foram transplantados, um foi a óbito no pós-transplante. Mas dos pacientes que sobreviveram, nenhum cronificou após esse curso de doença e após o uso da lamivudina. Alguns estudos randomizados, controlados com placebo, nesse sentido, foram realizados. Esse eram 71 pacientes com hepatite aguda grave, que receberam também lamivudina, e a única vantagem encontrada nesse estudo foi que os pacientes que usaram lamivudina tiveram uma redução mais rápida da carga viral em relação aos pacientes que usaram placebo. Mas a conclusão dos autores foi que, mesmo com essa redução mais rápida do HBV-DNA, a lamivudina não teve uma melhora significativa no aspecto bioquímico e clínico quando comparado com o placebo. Esse outro, um estudo também controlado com placebo, 18 pacientes que receberam lamivudina e 17 pacientes tomaram placebo, cujo endpoint primário desse estudo foi apenas normalização da bilirrubina, e nos pacientes que receberam a lamivudina, realmente teve uma redução, uma normalização mais rápida da lamivudina, assim como da LT e perda do HBsAg, só que isso não foi significativo. Eles concluem no estudo que talvez pelo pequeno número de pacientes não tenham encontrado resultado estatisticamente significativo, mas recomendam o início de tratamento nos casos de hepatite fulminante. Esse outro estudo, um estudo mais interessante, com 40 pacientes em cada braço, e esse sim mostrou resultados muito interessantes nos pacientes que usaram lamivudina quando comparados com placebo, em termos de perda ou redução da carga viral, normalização da bilirrubina e normalização do INR. Então, esse estudo concluiu que o tratamento precoce com lamivudina induz uma rápida melhora clínica, bioquímica, sorológica e virológica e reduz a incidência de falência hepática e de mortalidade nesses pacientes. Aqui um resumo desses estudos. Então, quase todos mostram realmente uma vantagem de se usar lamivudina nesses casos graves em relação ao placebo. E o que nós temos na literatura com relação a entecavir e tenofovir, como eu já disse, é muito pouco. Esse estudo com apenas 6 pacientes com hepatite aguda grave que tomaram entecavir na dose de 1 mg a dia. Todos os pacientes sobreviveram e normalizaram todos os parâmetros bioquímicos e de função hepática após o período de tratamento. Apenas um paciente cronificou, desses 6 pacientes, podemos ver aqui que um deles, o HBsAg, se manteve por período maior de 6 meses, o restante todos se curaram. Com relação ao tenofovir, não tem nenhum estudo, e apenas esse relato de caso que eu encontrei, um paciente com hepatite aguda grave, que inicialmente respondeu à lamivudina, foi introduzido o tratamento com lamivudina, ele teve uma melhora, mas após 9 dias de tratamento apresentou um breakthrough, que eles questionam se foi uma resistência precoce já à lamivudina, o paciente voltou a piorar, e nesse período, então, foi introduzido o tenofovir com uma melhora, então, significativa e cura da hepatite B. Esse um outro relato de caso em que eles encontraram, né, antes mesmo de iniciar com o antiviral, mutações de resistência à lamivudina e teobivudina nesse paciente. Então, paciente com hepatite aguda, nunca havia recebido antiviral e já tinha mutação de resistência a essas drogas, e no tratamento com tenofovir ele apresentou então um resultado totalmente satisfatório.
Então, como mensagens finais, menos de 1% dos casos de hepatite B aguda evoluem para formas graves, realmente, tem indicação de tratamento, são muito poucos. O grande desafio que nós temos é diferenciar a hepatite B aguda daqueles casos de reativação ou exacerbação de uma hepatite crônica. Para isso, se tivéssemos disponível o anti-HBC IgM quantitativo, a pesquisa de mutações na região core promoter e aquele BAP score, utilizando bilirrubina, AST e plaquetas, talvez possa também ajudar de alguma forma. O início precoce de antiviral pode realmente reduzir insuficiência hepática e mortalidade nesses pacientes, e a grande evidência que nós temos é com a lamivudina. Entretanto, existe essa descrição de resistência em pacientes vídeos de tratamento, a gente não sabe até que ponto isso é importante, e poucas evidências com tenofovir e entecavir na literatura. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço mais uma vez pelo convite e estaremos disponíveis para esclarecimento das dúvidas após a apresentação dos demais colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pela excelente palestra, com uma revisão aí bastante ampla da utilização da terapia antiviral no contexto da hepatite B aguda. Eu gostaria só de pedir novamente os nossos resultados da enquete e queria pedir que você brevemente comentasse sobre essas respostas, Rodrigo, por favor. Sim, então a gente vê aí que mais da metade, né, 53% dos participantes escolheram qualquer uma das alternativas, mas teriam que ser essas alternativas juntas, né, Betinho? Então, as indicações de tratamento, né, recomendam, né, que tenha pelo menos mais de um parâmetro, RNI maior que 1,5, bilirrubina total maior que 3, em pacientes com evolução prolongada. Então, somando esses 3 parâmetros, realmente é a resposta correta, né? Acho que nenhum deles em separado poderia ser considerado como indicação de tratamento na fase aguda.